Como a ditadura afetou o seu meio? Bem, até eu entrar na faculdade não percebia isso não. Mas depois que eu entrei na faculdade, eu fui avisado lá de que eu não poderia ficar falando algumas coisas, coisas contra o governo, que eles sabiam que dentro das salas de aula, dentro da faculdade, tinha pessoas que vigiavam para o governo. Nós tínhamos espiões lá dentro. Pelo menos era isso que falavam, né? Eu cheguei a conhecer uma pessoa que o pessoal falava que era, e depois que acabou a ditadura em 85, ele saiu da faculdade. Eu não vi ele continuar na faculdade. Como foi a experiência de vida no período da ditadura? Eu não percebia muita coisa que acontecia dentro da. O que eu via é o seguinte: a gente tinha medo da polícia porque ela era muito mais assim. Eles mais bravos, eles chegavam lá e já ia batendo, eles não queriam saber se a gente estava fazendo alguma coisa, que já chegavam batendo mesmo. Então a gente tinha medo disso, porque a ditadura colocava que quem tivesse contra o governo era comunista e tinha que atingir. Era isso que a gente via. Eu cheguei a ver um carro um policial pegar um cara e botar na porta, colocar bater no cara e colocar o cara na frente do Fusca, no porta-mala do Fusca na frente. Imagine isso. E o cara ficou lá dentro. Não sei se ele morreu, que o cara sumiu e nunca mais vi ele. Como era o toque de recolher? Ó, eu não cheguei a pegar o toque de recolher, né? Porque quando teve toque de recolher, né, um pouquinho antes da década de 70, final de 69, eu tinha 9 anos, não saía de casa depois das 10 horas. Não tinha, nesse ponto era criança. Não vi. Na época da faculdade, a gente ouvi que teve um toque de recolher, mas isso foi uns 3 anos. Depois o pessoal foi se equilibrando lá, a gente não via muito isso. Os bares fechavam mais cedo. Eu não via esse negócio do bar ficar. Eu sei que 10, 11 horas os bares estavam tudo fechado. Mas eu não sei, porque a parte mais séria do toque de recolher, isso aí foi em 69, 70, 71. Eu estava com 10, 11 anos. Como a inflação dos alimentos afetou a sua alimentação? Eu não percebi que a alimentação eu não lembro de ter passado fome, não teve. O papai tinha um ganho razoável. Mas o que eu sei é que antes da ditadura militar, o salário antes da ditadura militar do trabalhador médio era muito maior do que depois que acabou a ditadura. A ditadura ela comprimiu o salário dos trabalhadores, por quê? Porque não podiam ter nenhuma manifestação, eles não podiam brigar. Se alguém chegasse lá, o patrão ficar brigando, era mandado embora e ainda era preso porque falava que era subversivo. Como era o seu lazer? Não, eu não lembro de ter afetado. Na verdade, o meu lazer era o quê? Era durante o dia, não era de sair à noite, barzinho, essas coisas assim. Então não percebi alteração no lazer, não. Como eram os noticiários na época? Noticiários na época não era assim, falava coisas triviais, não era aquele noticiário de violência, não era feito. A gente sabia que os noticiários eram censurados. Por quê? Antes da notícia ir lá para ser divulgada, ela passava por um censor. Tudo dentro dos jornais, da televisão, era censurado, não passava aquilo. Então a gente sabia que tinha um acesso à censura, mas não via notícia mais. Por isso que a gente não via, por exemplo, não tinha inflação. Tinha inflação, mas o governo deixava divulgar. Não tinha corrupção. Tinha corrupção, mas o governo não deixava, proibia de divulgar isso aí. Tanto que eu saiba, depois que a gente foi ver os papéis, não lembro de ninguém que tenha sido condenado por causa de corrupção. Não porque existiu muita corrupção, porque todo governo autoritário precisa de corromper as pessoas para poder se manter no poder, né? Você já foi na manifestação contra a ditadura? Que a gente foi de manifestação que eu lembro é do quando tinha eleição, pedir eleição direta para presidente. A Constituinte, na época da Constituinte. Mas isso já foi depois de 85. Até 85 a gente não podia fazer manifestação. Não tinha esse direito de fazer manifestação. O que eu sei é o quê? Que entrou um governo de transição e aí nós começamos a fazer manifestação pelas eleições diretas.
Isso aí foi as maiores manifestações que teve até hoje no país, foram essas. Eleições diretas e a constituinte. Você percebia as manifestações nas músicas? Sim, a gente conseguia perceber na música as mensagens. Era o passado, né? Depois a gente tinha que ver muita coisa do que aconteceu naquela época nas músicas, a gente só foi saber o significado daquelas frases muito tempo depois. Mas a gente já tinha identificação de algumas coisas, já existia uma certa, nas músicas de Caetano, de Gil, eles já falavam alguma coisa, tanto que eles tiveram de sair do país, né? Porque eles começaram a botar na música. Mas mesmo na hora das músicas, tinha que ser disfarçado, porque existia censura, a censura não deixava passar, então eles usavam frases, figuras de linguagem para poder falar sobre a opressão que estava ocorrendo, a quebra dos direitos, a, a ditadura mesmo. Então tinha que ser uma coisa elaborada. Qual a diferença você percebeu pós-ditadura? A principal diferença é liberdade, liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade de você poder fazer o que você queira fazer. Antigamente, antes na ditadura, você não tinha. As coisas tinham que ser tudo acertadinho, não podia ser nenhuma diferença. A pessoa que pensasse um pouquinho diferente, essa pessoa ela era eliminada. Ela não tinha direito a nada. É isso que a ditadura fez, principal ditadura. Mas a principal fator do pós-ditadura é a liberdade de você ter o seu pensamento. Alguém familiar sofreu alguma consequência da ditadura? Não, ninguém sofreu porque eles não eram engajados. A gente ouvia pessoas que morreram, que desapareceram. Isso aí tem vários fatos. Foram mais de 400 pessoas no Brasil todo que morreram. Simplesmente ninguém sabe para onde essas pessoas foram. Existem relatos que eu vejo do livro aqui, Ditadura Nunca Mais, que enterraram até o cara na pista do aeroporto do Galeão, que ninguém sabe onde é que está. O cara simplesmente trituraram ele e jogaram lá no meio da pista do aeroporto para enterrar. Pelo menos essa é a história que conta, né? Que o cara desapareceu, né? Como era o toque de recolher? Não tinha esse toque de recolher. Sei lá. A gente saía, voltava para casa, saía para as festas à noite, voltava para casa, na maior segurança, não tinha problema de bandidagem. A gente saía muito antigamente. Quando eu era jovem, adolescente da sua idade, a gente saía tudo a pé. E não tinha nada de toque de recolher, não. Pergunta 3. Como que eram os noticiários da época? Aí, não me lembro de noticiário da época, não. Pergunta 4. Você já foi em alguma manifestação contra a ditadura? Não, fui manifestação pela democracia, agora recentemente, que nós estamos numa ditadura agora, ditadura do STF. Pergunta número 5. Você já percebeu as manifestações das músicas? As músicas, sim, percebi as manifestações nas músicas. Mas, como hoje, na verdade, o que tinha era um grupo, né, de artistas que eram mais esquerdistas e esse grupo, sim, sofreu alguma repressão, na verdade. Pergunta número 6. Qual é a diferença que você percebe pós a ditadura? Para mim, não teve muita diferença, não. Para mim, pessoa, não teve diferença nenhuma. Agora que está tendo diferença. Nós estamos sendo cerceada a nossa liberdade de livre pensamento. Pergunta número 7. Como foi a sua experiência de vida no período da ditadura? Olha, nesse período aí que eles falam da ditadura, eu era criança, adolescente. Eu não tive nenhum problema. Para mim, estava tudo bem, tudo ótimo, não tinha problema nenhum. Como que a inflação dos alimentos afetou a sua alimentação? A inflação, sim. A inflação
Foi terrível, era ruim. A gente recebia um valor de salário no início do mês, quando chegava no final do mês, o seu salário já estava valendo a metade do que você ganhou no início, né? Inflação terrível, isso aí realmente foi muito ruim mesmo, essa inflação, era péssimo. E a gente torce para que não aconteça isso de novo, que é o que está acontecendo agora para nós, né? Agora em outros países, por exemplo, como a Argentina, na inflação lá tá igual estava na época que eu era criança. Pergunta 9. Como que era seu lazer? A gente saía à noite para se divertir, brincava na rua, até altas horas da noite, não tinha problema nenhum. Esse negócio aí de falar, pelo menos aqui na nossa cidade, não tinha nada de repressão, era tranquilo. Pergunta número 10. Algum familiar seu sofreu alguma consequência da ditadura? Não, graças a Deus não. Como a ditadura afetou o seu meio? Você não podia falar nada que nem contra nem a favor, nem bem nem mal, que você era preso. Do nada, eles prendiam as pessoas. Como era o toque de recolher? Existia muitos, né? O toque de recolher. Lá onde foi. Aqui a gente não sentia isso, porque a gente morava na roça, então não. E naquela época a gente também não tinha televisão. A gente só ouvia falar esse negócio de toque de recolher, alguma coisa sobre esse tipo, no rádio. Entendeu? Porque na roça não tinha televisão. Como eram os noticiários da época? Saía só em rádio, mas era assim, repórter, né? Na época era repórter nacional, tinha um negócio de SOS. As pessoas não comentavam muito, porque nos lugares mais grandes, assim, se falasse de política, alguma coisa, era preso. Ninguém comentava muito sobre isso. Na época só existia 2 partidos. Você já foi na manifestação contra a ditadura? Não, porque na época que na roça não existia e eu tinha só, igual você falou, 13 anos, né? Você percebia as manifestações nas músicas? Da música sim, só que eu me lembro mais pelo rádio. Você percebeu diferença na sua vida após ditadura? Na minha não, mas eu acredito que nas pessoas que era mais assim, do tipo da idade do seu pai, assim, mas acredito que sim, né? Porque ficou mais, liberou as conversas, né? As pessoas ficou mais livre, né? Digo assim. Como foi sua experiência de vida no período da ditadura? Eu te falei, como a gente estava na roça, era aquele ritmo de roça era sempre aquele mesmo, né? A gente não saía, então para mim não afetou. Como a inflação afetou os preços dos alimentos no supermercado? Na verdade, eu nem conhecia supermercado, não existia. Existia, como é que falava? Hoje ainda tem, lugar que vende de tudo, como é que é? Mercearia. Existia mercearia e venda, que fala, né? O nome é, vão lá na venda. Agora eu não sei o que... Na venda era um lugar que vendia de tudo, as coisas, né? Supermercado na época não existia. Se existia, talvez alguns, Vitória, nessa época de 1951 que eu nasci, até 1964, que na época que eu já estava estudando, eu não conhecia supermercado, não conhecia essas coisas. Na verdade, é igual hoje, você acha as coisas caras. Na época também a gente achava caro, porque a gente não conseguia comprar. O dinheiro que a gente tinha para comprar era muito escasso, era muito pouco, né? Ou nada, entendeu? Porque como o meu pai sempre foi meieiro, na época até que
quando eu casei, meu pai sempre foi meieiro. Quando eu tinha uns 17, 18 anos, o salário era muito pouquinho, não lembro nem como que era. Como era o seu lazer na época? Pois é, igual eu te falei, era sempre a mesma coisa. Como a gente morava na roça, não tinha nada de lazer. Só era assistir o rádio ou ia passear na casa de alguns dos colegas à tarde. E o lazer era assim, brincar de roda. Depois, quando eu tinha já os 17 anos, 16, 17 anos, 18, tinha os bailes. Você já ouviu falar em baile? Baile na roça. Mas era aquele baile que fazia nas casas, como é que fala, das pessoas, normal, por exemplo. Meu pai resolveu fazer um baile na sala, então fazia aquele baile que era das 7 horas da noite até no máximo 11h30, meia-noite. Aí era que tinha sanfoneiro, né? A maioria era só sanfona mesmo, ou aqueles um negócio que sai de bater assim, um triângulo. Era isso aí, o baile era feito só assim. Algum familiar sofreu alguma consequência da ditadura? Não, não. Eu sei que acontecia, que ninguém podia conversar, ninguém podia falar nada, que prendia do nada. A pessoa nem sabia o porquê, mas alguma coisinha anormal que tinha dito, prendia mesmo. Não tinha esse negócio de desculpa de nada, prendia. Mas você não lembra de ninguém que você conhecia? Não lembro, que eu morava na roça e... Primeira pergunta. Como a ditadura afetou o seu meio? A ditadura não afetou o meu meio, não. Não afetou em nada. Segunda pergunta. Como era o toque de recolher na ditadura? Durante o toque de recolher, as polícias elas botavam muito medo nas pessoas. Não importava se a pessoa estava ali por um motivo, eles já olhavam para aquela pessoa e já achavam que aquela pessoa estava querendo fazer alguma manifestação. Eles não davam nem o direito da pessoa conversar, nem dar resposta para as coisas que eles estavam interessados, entendeu? Eles só queriam saber de botar as pessoas, implantar um terror nas pessoas. Terceira pergunta. Como eram os noticiários da época? O jornalismo ele era muito, tinha uma imposição muito grande. Se passasse alguma coisa nas palavras que o jornalista fosse escrever e estivesse alguma palavra que incitasse a população, era cortada. Eles só noticiavam coisas a favor deles. Eles não deixavam o jornalista escrever sobre o que estava acontecendo. Quarta pergunta. Você já foi em alguma manifestação contra a ditadura? Não, porque as manifestações eram feitas nas grandes capitais. Quinta pergunta. Você percebia as manifestações nas músicas? As letras das músicas eram bem detalhadas, entendeu? Porque às vezes a música, a letra, tinham composições, tinham palavras que dava para incitar, mas aí muitas músicas foram cortadas na época. Como é que se fala? Foi proibidas de ser cantadas. Sexta pergunta. Qual a diferença que você percebeu pós-ditadura? Muita diferença. A gente podia ter uma liberdade maior, entendeu? A gente podia sair, a gente podia se encontrar com os amigos, sem dar aquele sinal de que tinha medo. A gente já saía mais livre. E também a gente era mais, como se diz, passivos. A gente podia rir, podia brincar. Que quando, na época da ditadura, você tinha de andar sempre séria, com medo, olhar para um lado, olhar para o outro, sempre preocupado com alguma coisinha que você fosse falar, e já fora da ditadura, você já andava mais tranquilo, mais passivo. Sétima pergunta.
Como foi a experiência de vida no período da ditadura? Que mora no interior, teve mais dificuldade na economia, entendeu? Era mais difícil, mas do resto foi tranquilo. Oitava pergunta. Como a inflação dos alimentos afetou a sua alimentação? Na questão da alimentação, para a gente não afetou em nada, porque a gente morava no interior e a gente adquiria as coisas pela terra, entendeu? Da terra mesmo, de forma autônoma. Nona pergunta. Como era o seu lazer durante o período da ditadura militar? O lazer, para mim, não alterou em nada, porque a gente continuava vivendo uma vida pacata aqui. Décima e última pergunta. Algum familiar sofreu alguma consequência pela ditadura? Não, não que eu tenha conhecimento.